Brasil perdeu demais. Brasil perdeu muito. Cabeçado pela China de Xi Jinping, o BRICS. A diferença tá aí no tão falado BRICS. Com a iniciativa dos BRICS de criarem a sua própria moeda. A China que fala, senta aí, senta aí. Ah, não, mas... Cala a boca. Cala a boca os dois. Você provavelmente ouviu falar da última reunião dos BRICS. Nela foi anunciada uma expansão do grupo, mas talvez o que você não saiba é que por trás de cada um dos países adicionados existe um motivo e uma jogada estratégica, como o Brasil, que articulou para a entrada da Argentina, com algumas pessoas levando a hipótese de ser um lance para levar investimentos com urgência para o país e quem sabe assim aumentar a popularidade do atual governo perto das eleições. Mas sem dúvida, a estratégia que mais chama a atenção é a da China, que está manipulando os BRICS para contrapor os Estados Unidos e derrubar o dólar. Vou começar abordando o básico dos BRICS, mostrar como o Brasil foi prejudicado e revelar as estratégias do gigante asiático. Então, para você entender tudo, fique até o final. O termo BRICS foi criado em 2001 por Jim Onyo, um dos economistas-chefes do Goldman Sachs, e a palavra vem das iniciais de cada país. A ideia de Onyo era que em poucos anos as economias de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul passariam o G7, o grupo de países mais ricos do mundo e que era dominado por nações ocidentais. E agora você tem que entender uma coisa: o BRICS não é um bloco econômico como a União Europeia e nem uma aliança militar como a OTAN. Pelo menos não até o momento. Ele é simplesmente a junção de países que atuam em prol de interesses em comum. E fique tranquilo que vou explicar melhor. Atualmente, a União Europeia é considerada o maior bloco econômico do mundo, possuindo um grande nível de integração entre os países membros, compartilhando de políticas comerciais, regulamentações e até uma moeda em comum, como é o caso do euro. Toda essa união, que permite a tomada de decisões em conjunto, necessita de regras muito rígidas e que os membros tenham quase sempre os mesmos interesses, o que até o momento não é o caso dentro dos BRICS. O nosso grupo converge em muitos interesses econômicos, mas diverge no nível de desenvolvimento, sistema político e interesse nas outras áreas. Um exemplo disso é quando a China e a Índia se unem contra o Ocidente no quesito das emissões de gases poluentes, mas se desentende com os avanços chineses no Pacífico e nas suas disputas territoriais. E se fôssemos uma aliança como a OTAN, todos os membros estariam automaticamente e obrigatoriamente ao lado da Rússia. Então é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Porque um grupo com somente 5 países, que parece informal quando comparado à União Europeia e que não tem nem acordo de defesa mútua, vem chamando tanta atenção nos últimos tempos? A resposta para isso está no jogo que ocorre por baixo dos panos. E algumas peças foram movidas nessa última reunião do grupo. A cúpula realizada agora na capital da África do Sul foi no mínimo surpreendente. Nela foi anunciada a expansão do grupo, que mais que dobrou de tamanho, e agora deve contar com 11 membros. Como disse no início do vídeo, por trás disso havia uma jogada estratégica, e agora você vai entender qual é. Ao todo, foram convidados 6 países, sendo Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Só que no total, cerca de 40 nações mostraram interesse e 22 fizeram pedidos formais para ingressar no grupo. Mas por que tantos países estão querendo se juntar aos BRICS? A resposta é que a instituição já está sendo vista como um contraponto às organizações tradicionalmente lideradas por países ocidentais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Mas a princípio, 2 países fizeram grande pressão para que a expansão ocorresse e 2 ficaram receosos, porém acabaram cedendo. Na visão da maioria dos especialistas, o Brasil e a Índia foram negativamente afetados com essa decisão, principalmente por ter suas participações e poderes diluídos em meio ao crescimento do grupo. Tanto que o Brasil articulou para a imposição de critérios bem definidos para a entrada de novos membros. Isso ficou tão nítido que o próprio Jim Onyo, o criador do termo BRICS, afirmou que a expansão poderia prejudicar o nosso país, diminuindo o papel individual de todos os membros, exceto a China. Provavelmente, os demais países viram de cara que não seria possível contrapor as vontades de expansão do gigante asiático. Então a saída seria convidar países alinhados e sair ganhando de alguma maneira. Como dito no início, o convidado do Brasil foi a Argentina, com o presidente brasileiro fazendo elogios ao líder argentino e afirmando: "Continuaremos avançando lado a lado com os nossos irmãos argentinos em mais um foro internacional." Alguns analistas apontam que isso seria uma estratégia para levar investimentos com urgência para o país, visando reverter o cenário interno próximo às eleições. E outra notícia recente reforça
reforça essa hipótese, já que foi anunciado o financiamento de 600 milhões de dólares em exportações para a Argentina. A África do Sul convidou a Etiópia, sendo a segunda nação mais populosa e apresentando um dos maiores crescimentos do continente africano. Já a Rússia convidou o Irã, um dos países mais sancionados do mundo, mas que se tornou um dos seus maiores aliados atualmente. A Terra dos Czares foi o segundo país que mais articulou para essa expansão, tendo em vista que a maioria das nações cortaram as relações com a Federação Russa. Assim, os novos membros poderiam ajudar a contornar esse problema. E agora vamos para o país mais beneficiado dessa história. Nos últimos 80 anos, o dólar tem sido a moeda mais poderosa do mundo, servindo como uma reserva de valor e lastreando praticamente todas as transações financeiras globais. E não é segredo para ninguém que os Estados Unidos é a maior potência do planeta. Mas parece que daqui para frente as coisas não serão mais assim. Não é de hoje que a China vem movendo suas peças no tabuleiro mundial, com o objetivo claro de destronar os americanos e se tornar a maior potência em jogo. Mas definitivamente o gigante asiático não vai conseguir fazer isso sozinho. E de uns tempos pra cá, o país da Grande Muralha vem construindo alianças com esse objetivo. Antes mesmo dessa reunião nos BRICS, o Brasil e a China já haviam fechado um acordo para fazer transações em suas respectivas moedas, e assim excluir o dólar. E não pense você que compromissos desse tipo são raros. Só na América Latina, outros dois países fizeram tratados semelhantes com o mesmo objetivo. Ao redor do mundo, esses acordos com a China vêm ficando cada vez mais comuns. E a estratégia por trás disso é muito simples. É somente usar a lei da oferta e da procura ao seu favor. Quanto mais países usando o yuan chinês nas suas trocas comerciais, mais ele irá se fortalecer. E quanto menos países usarem o dólar em suas transações, mais a moeda americana irá enfraquecer. O líder brasileiro confirmou que a cúpula dos BRICS resolveu criar uma moeda para facilitar as trocas comerciais entre os membros. Mas alguns especialistas apontam que a China já tem o plano de transformar o yuan na moeda comum do grupo. E aí está um dos motivos para a recente expansão. Assim, mais países iriam usá-la. Outro ponto é que a China pode estar planejando contornar as sanções americanas, que vêm aumentando com o passar do tempo. E se ela planeja brincar com Taiwan, certamente irá precisar. Mas agora uma pergunta: você sabe o que está acontecendo nesse exato momento com a nossa vizinha Guiana? Eu revelo tudo nesse vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.